Você sabia? A palavra Bíblia tem a sua origem no termo grego biblion, o qual indica uma pluralidade de livros. Observe que é da palavra Bíblia que se deriva a palavra biblioteca, lugar onde se reúnem diversos volumes de livros. Desta forma, entendemos que a Bíblia é um compêndio de 66 livros inseridos em 2 testamentos. No Primeiro Testamento temos 39 livros, no Segundo temos 27 livros. Sim, a Bíblia Sagrada foi escrita por 40 autores em um período de aproximadamente 1.600 anos. Na Bíblia, há cerca de 1.189 capítulos e mais de 31.100 versículos. Você sabia? A Bíblia, na sua origem, foi escrita em 3 idiomas, no hebraico, aramaico e grego. A Bíblia, ou na Bíblia, encontra-se 3 tipos de linguagens: a linguagem literal, a linguagem alegórica e a linguagem figurativa. Você sabia? A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, é o mais vendido e o mais traduzido atualmente. Na Bíblia encontra-se diversos livros de diferentes gêneros. Na Bíblia nós temos livros históricos como Josué e Juízes, livros poéticos como Salmos e Cantares, livros sapienciais de sabedoria como Provérbios e Eclesiastes, livros proféticos como Isaías e Jeremias, livros sinóticos como Mateus e Marcos, livro escatológico como Apocalipse. Você sabia? A Bíblia dirige-se a si mesma como palavra de Deus, e nesta condição ela é referenciada ou referida, tratada de maneiras diferentes dentro das próprias Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Salmo 119, a palavra de Deus é tratada como lâmpada que ilumina o caminho. Em Jeremias 23, a palavra de Deus é o fogo que purifica e o martelo que quebranta. Em Lucas 8, a palavra de Deus é a semente do Evangelho. Em Efésios 6, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Você sabia? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, gera algumas ações no ser humano. A palavra de Deus ensina e edifica, quebranta e levanta, direciona, impulsiona e impressiona. A palavra de Deus santifica, purifica, qualifica e edifica. A palavra forma, transforma e reforma. A palavra de Deus move, comove e promove. As suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras, suas divisões imutáveis. Leia a Bíblia. Quer ser salvo? Creia no Cristo da Bíblia. Quer ser santo? Pratique a Bíblia. Sim, você sabia que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é de fato o livro de Deus? Pois nela revela-se o tema principal, que é Cristo. Cristo revela-se em cada um dos livros da Bíblia Sagrada. Em Gênesis, ele revela-se como a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Números, a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, nosso libertador. Em Ruth, nosso resgatador. Em Samuel, o descendente de Davi. No livro dos Reis, ele é o doador da sabedoria. No livro das Crônicas, ele é o que faz aliança. No livro de Esdras, ele é o nosso auxílio. No livro de Neemias, é o nosso reconstrutor. Em Esté, é o nosso parente divino. No livro de Jó, ele é o nosso redentor eternamente vivo. No livro dos Salmos, ele é o nosso bom pastor, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Cantares, ele é o noivo que nos ama. No livro de Isaías, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Em Jeremias, ele é a nossa justiça. Em Lamentações, é o varão de Deus. Em Ezequiel, ele é o pregador mal recebido. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo, aquele que fecha a boca do leão. Em Oséias, ele é o nosso marido fiel. Em Joel, ele é aquele que habita em Sião. Em Amós, ele é o Deus de Israel. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, ele é o nascido em Belém. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador das heranças perdidas. Em Zacarias, ele é a fonte da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça.
Em Mateus ele é o Marcos, o servo sofredor. Em Lucas, o homem perfeito. Em João, o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos ele é o doador do Espírito Santo. Em Romanos ele é aquele que nos justifica. Em 1 Coríntios ele é a primícia dos que dormem. Segundo aos Coríntios ele é a graça de Deus. Em Gálatas ele é o nosso libertador. Em Efésios ele é o Cristo das inesgotáveis riquezas. Em Filipenses ele é o que supre as nossas necessidades. Em Colossenses ele é a cabeça da igreja. Em Tessalonicenses ele é o fiel protetor. Em Timóteo ele é o único mediador. Em Tito ele é a graça salvadora. Em Filemon ele é o nosso intercessor. Em Hebreus ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago ele é o grande mediador, o grande médico. Em Pedro ele é o sumo pastor. Em João ele é o amor divino. Em Judas ele é o único soberano. Em Apocalipse ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a resplandecente estrela da manhã. A pergunta é: você já leu a Bíblia Sagrada hoje?